Segundo erro, então. Começa não sabendo para onde ir. O segundo, não ter definido métricas de sucesso, algo muito simples. Eu quero ir de São Paulo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Ah, legal. Cara, você precisa ter uma estratégia. Eu vou de avião, eu vou de ônibus, vou de carro. Se eu for de carro, aonde que eu vou parar? Em que postos que eu vou chegar? O que que vai definir o meu ponto de parada? Ou seja, qual que é o meu parâmetro de sucesso, né? Eu vou ter que parar para botar combustível, porque se eu não tiver combustível eu não chego. Então, eu tenho Uhum, que ter os famosos KPIs, que parece ser um uhum, buzzword, né? Todo mundo gosta de usar, mas na prática o que é? É um indicador de como é que eu estou avaliando o meu sucesso. Então, uhum, se, por exemplo, eu tenho uma estratégia que eu quero aumentar as vendas, e dentro dessa estratégia eu vou tomar ações, vou falar com o departamento de produção para fazer alguns combos e vou uhum, oferecer combos para alguns clientes. Legal, eu tenho que ter um indicador de sucesso. Criei esse produto e coloquei. Ele está vendendo ou não está? Tem vendedores que estão vendendo mais do que esse ou não? Então, esses são os uhum, indicadores, são os famosos KPIs, né? Que em inglês é Key Performance Indicator, que uhum, significa indicador-chave de performance. Ou seja, eu vou ter que medir a minha performance. Eu estou indo bem, não estou indo bem? Porque se alguém diz o seguinte, essa campanha está indo bem, você vai responder, não, tá, nossa, tá fantástico. Legal, me prova. Não vai falar exatamente assim, né? Mas vai perguntar por que que está indo bem. Eu tenho que uhum, ter esses indicadores. Não é só dizer porque eu estou vendendo mais, mas é dizer, por exemplo, eu cresci tantos por cento na região X. Nossos vendedores aumentaram em tantos por cento o seu pedido para esse tipo de cliente. Então, é muito fácil você não ver esses KPIs definidos pelos clientes. Eu estava conversando com outro cliente, também na área de varejo, e ele estava aí já na parte de atendimento, né? Então, uhum, não é só vendas, mas atendimento. E ele falou, cara, eu preciso medir o sucesso, eu não sei. Eu falei, mas você já parou para pensar, por exemplo, em quantos casos você resolve na primeira chamada? Esse é um sucesso, porque se a plataforma está desenvolvida, se você programou direitinho, com artigos técnicos e tal, uhum. você não precisa ter o seu ser humano atendendo duas, três, quatro vezes a mesma pessoa. Então, esse indicador, que é números de casos que foram resolvidos na primeira chamada. Eu falei, putz, não tinha pensado nisso. Aí perguntei para ele: você tem o tempo médio de resolução desses casos? Ah, isso a gente sabe quando resolve rápido. Não, mas qual que é o indicador que você usa? Porque se amanhã alguém te perguntar: legal, você comprou esse produto, você implementou essa solução, você assinou esse serviço, melhorou alguma coisa? A Uhum. resposta que a gente quer dar é, claro, melhorou muito. Mas se eu não tiver dados, indicadores que mostrem o porquê que está crescendo, não tem como você mostrar que você está tendo sucesso. Então, esse é um ponto extremamente importante e que a gente vê muito também. Na verdade, quando a gente leva a nossa implantação, a gente traz esse ponto para a discussão. E aí o que acontece? O pessoal não tem dados atuais para depois fazer uma comparação com o futuro. Então, Uhum. minha primeira conversa normalmente com os clientes, quando eu estou conversando, é: vamos definir alguns indicadores para você medir agora, antes da implantação, para depois da Uhum. implantação você medir e fazer uma comparação. Às vezes, sucesso é tu dar um passo para trás, porque, tipo assim, tu não tem dado, né? Tu não tem histórico. Então, beleza. Quem tem histórico hoje, em algum momento não teve. Como tu não tem histórico, tu precisa começar a ter. E aí, esse é, digamos assim, é o primeiro sucesso, né? Vamos definir os indicadores. Eu cometi esse erro, cara. Todos nós, né, Eu, em algum momento. é, por isso que a gente está aqui falando, né? A gente já cometeu esses erros. Mas quando eu comecei a estruturar a estratégia na empresa, eu comecei a perguntar para os clientes: ah, o que que é sucesso para ti? Muito vago assim. Porque quando eu comecei a estruturar, era muito novo, então não tinha muito para onde tu seguir. Ah, tu precisa ter uma cadência de sucesso para gerar o sucesso principal, digamos assim, que tem que estar vinculado com o produto ou serviço que tu vende. Só que não existia esse entendimento, assim. Aí eu perguntei pro cara e disse assim, ah, eu quero vender 2 milhões de reais, vamos supor. Só que, tipo, o cara investia, sei lá, R$ 1.000 no Google Ads, por exemplo. Daí fui botar as coisas no papel, né? Bom, ele quer chegar nisso. Fiz uma engenharia reversa, digamos assim. Né? O que eu preciso fazer para entender
se esses 1 milhão, 2 milhões que ele quer vender, eu vou conseguir atingir. Aí eu comecei a olhar para os indicadores de sucesso, diria de cadência, que vão chegar naquele resultado que ele queria. Então, beleza. Quantas impressões da campanha precisam ter para acontecer isso? Ou quantos leads gerados precisam acontecer para que ele tenha esse volume de vendas? E aí, qual é o custo, né, por impressão? Qual o custo por clique? E aí comecei a fazer essa conta, enfim, esses eram os meus indicadores que eu tinha que trabalhar, tudo baseado no recurso que ele estava me fornecendo. Aí eu cheguei, esse aqui não é um sucesso válido, né? Falando de estratégias digitais, tudo bem que tu pode ir lá, colocar na plataforma, vender, aí a estratégia fica vinculada para venda, né? O objetivo para venda. Só que o recurso é insuficiente. Aí tem a questão seguinte, que se você não definir os indicadores, o cliente vai definir para ti. E aí não vai dar certo. Porque se você, que é da empresa, não consegue entender e tangibilizar o sucesso do seu produto ou do seu serviço, ou os micro sucessos, ou sucessos de cadência até chegar no sucesso principal, que é o objetivo que marketing e vendas fez na projeção lá no início, se você não fizer, o cliente não vai fazer e ele não vai saber fazer. E aí ele vai editar as regras. Você não vai conseguir alcançar ele. O que acontece? O cliente dá churn. Então aí a gente começa a trabalhar isso com o cliente. Começa a alinhar expectativas aí com ele, porque a gente tem certinho os indicadores que a gente vai trabalhar. Os indicadores de cadência que vão levar até aquele sucesso. Então é muito importante ter os indicadores de sucesso. E aí você vai trabalhando aquilo para entregar para o cliente um resultado mais forte. A gente tem clientes que têm essas pérolas, né, de querer multiplicar por 10 o faturamento porque trouxe e implementou uma solução. E aí o que a gente costuma fazer nessas situações? A gente tem uma estrutura de trabalho dentro de casa chamado Compass, que em português seria bússola, que a gente tenta ajudar o cliente a enxergar o norte. E quando a gente vai nesse caminho, a gente aplica uma metodologia que mostra para ele, aqui é onde você quer chegar. Só que você está aqui embaixo. Ó. Não dá para você correr uma maratona se você não conseguir correr 10 quilômetros. Então, vamos montar um caminho de sucesso para poder colocar pequenos marcos para chegar lá. Nós vamos chegar lá. O que não dá é para sair de $1 para 2 milhões. Então, vamos sair de $1 para 10 mil, depois a gente vai para 100 mil, depois a gente vai para 1 milhão, depois a gente vai para 2 milhões. E vamos ver que ações a gente precisa fazer para chegar de um estágio no outro. Então, a gente chama isso de modelo de maturidade, né? Vamos criar um modelo de maturidade, criando um caminho de sucesso para que a gente possa chegar lá. Muitas vezes o cliente entende, alguns clientes não entendem.